Quem começou a trabalhar com 14 anos? Eu comecei. Você começou, Lucas? Lucão também com 14 anos já tava ralando. Lucão tava vendendo coco. O seu ou dos outros? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está agora, neste exato momento, pensando o que fazer nessa madrugada de sexta para sábado e lembrou, hoje sai um vídeo novo no canal falando sobre economia do Guilherme Godoy, o seu economista favorito da UVP Capital, possivelmente o único que você conhece. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de IGPM, a gente vai falar de Selic, a gente vai falar de desemprego e como que essas coisas, geralmente acabam se relacionando. Porque a gente sabe, a economia nada mais é do que algumas relações de alguns indicadores, indicação de pessoas, a gente começa a trabalhar também algumas relações ali de países, né? Então, como a gente vai olhar ali, por exemplo, o Trump que voltou, e eu não quero falar de Trump mais, porque tem pelo menos uns 50 vídeos nesse canal aqui falando de Trump, então não vai ser o foco de hoje, pelo amor de Deus. Então nós vamos falar aqui, primeiramente, do IGPM, o IGPM que registrou mais uma queda, que foi uma queda de 0,72% em julho, e essa queda, ela veio também no acumulado do ano em torno de 1,7%. Tá? Já até agora. Esse IGPM, para você que não conhece, ele também é conhecido como a inflação do aluguel. Então, quando você vai ter um reajuste no contrato do seu aluguel, geralmente é utilizado o próprio IGPM para fazer esse reajuste. Aí, depende se a sua construtora ou aquela pessoa que você fez o seu contrato de aluguel ali, ela é mala ou não. Porque tem algumas pessoas que elas vão embutir ali. Se o IGPM ele vier negativo, o seu aluguel fica igual. Agora eles não vão passar ali o reajuste negativo para você. Agora, se o seu contrato de aluguel não tiver isso, aí sim, você pode chegar lá e falar para ele, olha aqui, esse indicador ficou negativo. E aí vai derrubar o meu aluguel ou não vai? Porque assim, vamos ser justos. Porque quando ele vier ali a 10%, o IGPM, ele vai querer reajustar o seu aluguel ali em 10%. Aí você tá lá bonitinho, pagando R$ 1.500 lá de aluguel por mês, aumentou 10%, você vai estar pagando ali R$ 150 a mais todos os meses de aluguel. E agora que ele tá caindo 1,7%. Então, fique esperto, começa a abrir o olho para isso, que você pode cobrar com o pessoal ali da sua construtora. Não é construtora a palavra. Lucas, me lembra aí como é que fala. A pessoa que você faz o seu contrato de aluguel. É a imobiliária. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. É com a imobiliária que você vai fazer esses reajustes, essas cobranças lá com o pessoal. Mas para entender um pouco mais sobre o IGPM especificamente, o IGPM ele foi criado na década de 40 pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido do próprio Getúlio Vargas, pedindo para que tivesse um indicador ali que fosse balizador para alguns reajustes de contratos, né? Entre eles a gente pode citar aqui como contratos de aluguel, energia elétrica, telefonia, financiamentos e planos de saúde empresariais. Então tudo isso ali estaria ligado ao IGPM e ele é um indicador um pouco mais amplo que quando a gente vai olhar ali para a parte do IPCA, porque o IPCA ele é muito voltado para a parte de consumidores, né? Então assim, para o consumidor final. O IGPM ele já vai considerar alguns outros fatores que são mais voltados para produtores e dessa forma a gente consegue estar avaliando os impactos em alguns setores específicos. Entre eles a gente pode citar aqui o setor de construção civil e o setor industrial também, que vai ser muito impactado nessa parte aqui, beleza? Beleza, agora papel e caneta na mão, você vai entender uma coisa que é muito importante e que inclusive é cobrada em algumas provas de certificações profissionais para o mercado financeiro, que elas são a diferença principal entre o IGPM e o IPCA. O IPCA, ele é divulgado por quem? Pelo IBGE. Já quando a gente está olhando para o IGPM, ele é divulgado pelo FGV. Então essas duas principais instituições ali, que vai ter uma diferenciação muito grande, que é muito importante você saber de fato quem que vai estar divulgando cada uma delas, tá? Inclusive isso cai nas provas que eu tô falando para vocês, então preste atenção. Na composição ali do índice do IGPM, a gente tem 60% composto pelo IPA, que é o índice de preços ao produtor amplo. A gente tem 30% que é do IPC, que é índice de preços ao consumidor. Tá vendo aqui que a gente tá falando um peso muito mais elevado aqui para a parte do produtor no IGPM, quando a gente tá olhando. E a gente tem 10% que é composto pelo INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. Beleza? Então, quando a gente está avaliando esse indicador do FGV, que é o IGPM, a gente está muito mais voltado para entender como que tá essas cadeias produtivas e os preços que estão sendo impactados por lá e que, por muitas vezes, isso vai ser repassado ao consumidor final. Tá? Afinal, geralmente esses produtores eles não vão arcar com esse prejuízo, eles vão repassar para você. Para você quando você estiver consumindo alguma coisa ali que foi produzido por esses produtores ou quando você tiver que fazer ali uma reforma, uma compra de um apartamento, tudo isso aqui vai estar embutido na parte do INCC, beleza? Já no IPCA e no INPC, né, que é onde a gente está falando ali do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, a gente já teve um vídeo aqui sobre isso. Se você pesquisar aqui sobre a parte de inflação de IPCA, a gente tem um vídeo completo aqui falando sobre como que é a composição do IPCA
IPCA e do outro indicador também do INPC, falando um pouco mais sobre as diferenças entre eles, mas eles são bem parecidos, o que vai mudar mesmo é só quando o tamanho da renda ali que a gente está observando, um que vai de 1 a 40 salários mínimos, o outro que vai até 5 salários mínimos ali, tá? Então, elas têm uma diferença maior ali, principalmente na sensibilidade da variação desses preços aos consumidores finais, isso porque, obviamente, quem tem uma renda menor acaba sendo mais sensível a qualquer variação que vai tendo da inflação, né, dos produtos ali que estão variando o preço. Então, o INPC ele acaba sendo um pouco mais sensível do que o IPCA, porque o IPCA ele tem uma gama maior ali, né, de produtos que até são consumidos por famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, realmente, a gente tem essa principal diferenciação. Então, se você quer se aprofundar, procura esse vídeo aqui no canal. Vamos deixar aqui o link para você na descrição do vídeo. E aí você consegue estar se aprofundando nesses fatores. Vamos deixar esse vídeo mais voltado para os outros indicadores que a gente já tinha falado anteriormente. Tá, mas o que significa, então, esse impacto produzido ali, né, por essa queda no IGPM? Com o IGPM negativo, o que a gente consegue estar observando é que muitos desses produtores, né, ou então dessa cadeia produtiva como um todo, pode ter reajuste nesses aluguéis de forma negativa. Dessa forma, a gente consegue ter uma queda nos custos ali de produção e isso pode ser que gere ali uma economia e acaba derrubando os preços desses produtores e o que pode trazer ali um arrefecimento ainda maior quando a gente vai olhar para outros indicadores como o próprio IPCA. Então, dessa forma, a gente mostra ali, né, que quais são os impactos de você ter uma medida mais restritiva na economia através ali do aumento dos custos dos juros, né? Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas, então, o que a gente olha ali, né, com relação à parte do IGPM, tá? Isso pode gerar essa pressão ali negativa, né, nos preços dos aluguéis, mas muitos desses locadores acabaram migrando aí, né, os seus contratos de aluguel, os seus reajustes do IGPM para o IPCA. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque o IGPM ele é muito mais volátil. Se você pegar aqui, ó, vou trazer aqui para vocês aqui ao lado, como que foi assim essas variações do IGPM ao longo dos anos, você vai ver que ele é muito mais volátil do que o próprio IPCA. Então, quando você traz esses reajustes através do IPCA, você consegue atenuar ali essas variações e dessa forma você não tem que ter um reajuste negativo com relação à parte da cobrança do seu aluguel. O que, obviamente, para quem está alugando, né, se você está recebendo R$2.000, você não quer passar a receber ali R$1.800, R$1.900, porque teve uma variação negativa nos contratos reajustados pelo IGPM, não é mesmo? Beleza, avaliamos aqui os impactos, então, na inflação através do IPCA no vídeo anterior. Agora a gente falou um pouco mais sobre o IGPM com dados atualizados do mês de julho. Agora vamos avaliar um pouco mais sobre como que está a taxa de desemprego do Brasil. E a taxa de desemprego do Brasil, ela é calculada pelo nosso Instituto Oficial de Dados do Brasil, que é o IBGE. O IBGE ele calculou ali pra gente e ele trouxe a seguinte informação: a gente teve o menor registro de taxa de desemprego do Brasil desde o início dessa série histórica, que se iniciou em 2012. Então a gente chegou ali a taxa de desemprego de 5,8% no segundo trimestre de 2025, tá? Então realmente é um desemprego muito baixo e isso está trazendo pra gente alguns fatores importantes aqui. A população ocupada, ela foi estimada em 102,3 milhões de pessoas, um número que representa uma alta de 1,8% no trimestre, em torno de 1,8 milhão de pessoas, tá? E 2,4% no ano. 2,4 milhões de pessoas a mais estão trabalhando no Brasil de forma oficial, tá? De registros ali. Então, com isso, a gente tem 58,8% das pessoas com idade de trabalhar no Brasil, que é 14 anos ou mais. Quem começou a trabalhar com 14 anos? Eu comecei. Você começou, Lucas? Aí, o Lucão também com 14 anos já tava ralando. Eu tava ralando aqui na Saneago, empresa de saneamento básico do estado de Goiás. Lucão, onde você começou? Lucão tava vendendo coco. O seu ou dos outros? Lembrando que o Lucas tirou os deles, né? Então, com isso, a gente tem que, né, que esses empregados, essas pessoas empregadas com carteira assinada, total chegou a 39 milhões de pessoas, que é o maior patamar da série histórica. E desses empregados, a gente tem 13,5 milhões que não têm carteira assinada. Já no setor público, a gente tem hoje empregados 12,8 milhões de pessoas, mais um recorde da série histórica, e havendo uma alta ali de 5% no trimestre, mais ou menos 610 mil pessoas, e de 3,4% no ano, em torno de 423 mil pessoas na máquina pública.
Algo que já trouxemos por aqui, gera um pouco de polêmica através da reforma administrativa que estamos cobrando, que deveria acontecer, mas que ninguém quer mexer nesse vespeiro. Então fica aí, né? Já quando a gente avalia ali os trabalhadores que estão por conta própria, o número totaliza 25,8 milhões de pessoas, um crescimento de 1,7% no trimestre, mais ou menos ali 426 mil habitantes do nosso país, e 3,1% no ano, mais ou menos 767 mil pessoas. Então tá tendo uma grande alta aí também de pessoas que estão trabalhando por conta própria, seja empreendendo, né, havendo ali novas fontes de negócio para estar trabalhando. Então, mostra também que, por vezes, o brasileiro, na verdade, ele sempre teve essa veia empreendedora, né? Sempre foi atrás ali de correr atrás do seu negócio. O Lucas, ele começou vendendo coco na praia. Então, você mostra que a pessoa, quando ela quer, ela vai atrás, ela começa um novo negócio, mesmo tendo um número fatídico aqui no nosso país, em que muitos desses negócios acabam fechando com menos de 5 anos da sua fundação. Então, temos problemas estruturais que acabam complicando para essa pessoa que quer alavancar o seu negócio. E um deles é o quê? A própria taxa de juros. Afinal, muitos poucos desses profissionais conseguirão ali evoluir, né? Desses empresários conseguirão evoluir sem acesso a crédito. Acesso a crédito fica muito mais complexo. Afinal, nem todo mundo vai ter uma fonte de financiamento próprio que vai conseguir fazer expandir o seu negócio. Mais à frente vamos discutir esse aspecto. Quando a gente avalia aspectos como a renda média desses trabalhadores, ela subiu para R$ 3.477, tá? Uma alta ali de 1,1% no trimestre e de 3,3% na comparação anual. E como que a gente vai fazer esse paralelo entre desemprego e inflação? Tá bom? Quando a gente pensa ali, né, que a gente tem mais pessoas empregadas, é aquela máxima que a gente já passou aqui alguns pontos. Mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo faz com que você tenha uma pressão de demanda. Essa pressão de demanda, por muitas vezes, ela demora um certo tempo para se equilibrar ali com a oferta dessas pessoas demandantes e dessa forma a gente gera inflação. Então é dessa forma, através dos descompassos entre oferta e demanda, que a nossa querida inflação aí acaba aparecendo, né? Esse fenômeno, ele não é novo, tá? Essa relação, ela já existe, ela foi observada pela primeira vez em 1958, através de um economista muito famoso, chamado Phillips, que ele fez a curva de Phillips. A curva de Phillips, ela vai aparecer aqui para você que é o canto, ela nada mais é do que uma relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, tá? Então, realmente, ela vai mostrar pra gente alguns pontos em que, quando o desemprego cai, geralmente a taxa de inflação ela chega a cair, ela chega a subir, e o contrário também é verdadeiro. Então essa relação, ela é bem importante e por muitas vezes mostra ali que economistas são meio sem coração, digamos assim, né? Você vê gente comemorando às vezes ali quando o desemprego começa a aumentar, porque aí você vai ter um controle inflacionário. Então, quando a gente vai bater só número ali, né, acaba ficando feio, né, quando as pessoas acabam comemorando isso. Mas quando a gente vai olhar na base, né, as pessoas que estão sendo impactadas por isso, então assim, você vê algum país voltando para o mapa da fome, alguns outros fatores que acabam acontecendo ali, a gente não pode perder essa humanidade, né, essa humanização dos dados, porque não são só dados, são pessoas, e obviamente a gente tem que tomar muito cuidado ao estar estabelecendo qualquer tipo de política econômica que pode impactar a vida das pessoas. Então, na década de 60 e 70 ali, né, a curva de Phillips foi muito utilizada para entender ali se as políticas públicas elas chegariam mais para um lado voltado para ter menos inflação ou menos desemprego, qual dos dois ali que seria adotado para aquele determinado país. Porém, na década de 70, a gente teve uma crise nos Estados Unidos, uma crise de crédito, também puxada ali pela crise do choque de petróleo, que ocorreu no início da década, né, em 71, e aí foi se alongando ali, né, essa crise, acho que até meados de 74, 73 ali, e isso trouxe pra gente que essa relação não era tão direta. Então não era só necessariamente ele falar assim, a gente vai ter que escolher sempre um ou outros fatores, porque a gente esquece que a economia ela é muito mais dinâmica do que apenas dois fatores que vão determinar o que de fato uma política pública tem que levar em consideração. E aí o Milton Friedman, o querido economista Milton Friedman, que ele é responsável ali, né, por muitas dessas políticas liberais de hoje, que é da escola de Chicago, ele percebeu a seguinte relação, a relação de que quando geralmente os agentes eles percebem que essa inflação está sendo utilizada ali como um método de estimular a economia, essa curva geralmente se desloca, porque os agentes eles mudam as suas expectativas com relação à economia. Então, no longo prazo, a gente não vai ter um trade-off ali entre inflação e desemprego, porque na verdade isso começa a ter um desestímulo ali de alguns outros fatores produtivos. Nesse sentido, então, né, esse efeito desapareceria, essa relação ali da curva de Phillips. Então, ela foi contestada pelo Milton Friedman e, obviamente, todas as teorias econômicas elas vão ter ali, a depender do seu viés, né, de qual você quer escolher ali a escola que você vai seguir, se ela de fato existe essa relação ou não.
para os liberais, no sentido de longo prazo, esse trade-off ali, né? Trade-off esse, que é as relações entre o que você vai querer e o que você precisa abrir mão para alcançar aquele determinado fator, eles apareceriam, tá bom? Então, depende. Se você for um pouco mais liberal, você vai acabar seguindo com a ideia de Friedman. Se você for de algum outro tipo de vertente ali, ou escola, você vai acabar concordando um pouco mais com a teoria e a curva de Phillips. Ou algum outro economista ali, né? Alguma outra corrente filosófica que você pode estar seguindo no aspecto econômico. Inclusive, quero deixar aqui um spoiler para vocês. No vídeo da semana que vem, eu vou trazer para vocês um assunto polêmico para quem gosta de economia. Eu vou falar sobre o consenso de Washington, as suas vertentes ali, né? Porque o consenso de Washington, para quem não sabe, ele foi um consenso neoliberal adotado lá nos Estados Unidos com política para conseguir controlar a hiperinflação que ocorria aqui na América Latina e todos os seus impactos. Porém, ele trouxe ali, né, alguns outros desequilíbrios que vale a pena a gente estar trazendo isso aqui e destrinchando o consenso de Washington, os países que seguiram, os que não seguiram, quais foram os resultados, o que a gente pode fazer com uma política suplementar ou até de substituição ao que foi defendido lá nesse consenso, ok? Isso porque o meu objetivo aqui não é trazer para vocês só algumas políticas liberais. Esse canal não vai ter só liberalismo enquanto eu tiver participando dele. Então vocês vão conhecer outras correntes de economia e isso é muito importante para vocês não ficarem alienados, só achar que uma coisa é verdade. Então vamos começar a ver alguns aspectos mais voltados ali para o Keynes, vamos olhar algumas outras coisas aí, como a teoria da curva de Phillips que eu trouxe hoje para vocês. Todos esses fatores aqui são importantes para que vocês tenham um contexto e consigam pensar por conta própria e não ser levados ali por qualquer conteúdo do YouTube que possa aparecer por vocês. Pensar por conta própria é algo muito raro hoje em dia e que é muito valorizado. Então, por favor, siga e continue acompanhando o canal que vai vir muita coisa boa por aí. Se você quiser aprender a investir para fugir desse tipo de problema ou dos impostos que eles vão criar, o que eu vou te recomendar é www.auvp.com.br. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente estruturou toda uma área de wealth aqui dentro da nossa empresa. Então agora, além do conhecimento mais básico aqui que você pode ter para fazer os seus investimentos, para quem tem mais dinheiro, a gente está com a área só de proteção do patrimônio, né? Para a gente poder fazer uma sucessão patrimonial mais inteligente, pagando menos tributos, abrir uma empresa offshore para você fazer os seus investimentos lá fora, ou mesmo investir lá fora, mantendo a sua residência fiscal aqui no Brasil mesmo. Você que já trabalha para fora, receber o seu dinheiro direto em dólar, já alocar esse dinheiro lá direto lá fora, tudo isso a gente está aqui para te ajudar. Se você tem, né, interesse em qualquer uma dessas áreas, entra aí alvp.com.br, preencha esse questionário aqui. Ele é só o começo da nossa conversa, tá? Então quando a gente começa a conversar aqui, você se matricula primeiro na escola, lá dentro você vai saber se você precisa de uma holding patrimonial, lá dentro você vai saber se você precisa seguir por esse caminho de registrar uma empresa lá fora. Tudo isso a gente vai explicar para você a partir do curso, porque a gente vai conversando ali toda semana, vai fazendo lives direto comigo, você vai tirar suas dúvidas comigo, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a todo o nosso time trabalhando para você. E é por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, a única que oferece 100% de garantia, mesmo após a conclusão. Todos os meus concorrentes aí falam, eu tenho o melhor curso lá, o quê? Então por que você não oferece o dinheiro de volta depois que a pessoa concluir? Só na garantia mínima de 7 dias do governo. Porque aí fica difícil. É por isso que a UVP pode dizer que é a melhor. Por quê? Porque se a gente não fosse a melhor, os nossos concorrentes conseguiriam oferecer a mesma coisa. E além de tudo, nos rankings que a gente disputa, vocês sabem bem, né? Consultoria número 1 também do maior banco de investimentos da América Latina. Foi mal, desculpa, mas dá pra chorar. O choro é livre. A caixa de comentário tá aqui. Se quiser reclamar, pode chorar aqui. Mas como que isso tudo aí vai afetar o Grêmio? Brincadeira. Como isso tudo aí vai afetar a Selic, né? E o Copom, principalmente. A gente tem que pensar o seguinte. A gente falou da inflação, que não é a inflação que é utilizado para balizar as políticas monetárias do país através do nosso Copom. Na verdade, ela é o IGPM. O IGPM também, ele vai ser analisado de uma forma... Se achar que o Copom não utiliza do IGPM para alguns fatores é muita ingenuidade. Mas o IPCA, que é o oficial, obviamente, ele tá começando a cair um pouco, não tá caindo da forma com que esperava. No IPCA 15 agora a gente vê um pouquinho acima das expectativas. Então vamos esperar para ver como é que vai fechar ali o mês de julho, mas obviamente o Copom tem analisado esses fatores, essas pressões inflacionárias, mas o que mais ele olhou também para a pressão dos empregos, né? Para a renda média, quanto que a renda média do brasileiro está subindo, também para quantas pessoas estão sendo empregadas e todos esses fatores que vão de forma agrupada trazer para eles ali um cenário para mostrar se de fato a gente vai conseguir estar fazendo um corte nesses juros ou se a gente vai continuar com essa taxa de juros elevadíssima no Brasil. Taxa de juros essa que agora é a segunda maior do mundo em termos reais, só perdendo para a Turquia. Beleza, e teve ali então a decisão, né, de juros no Brasil. O juros se manteve inalterado em 15%, um juros extremamente restritivo, um juros que tem um peso muito grande para a dívida pública brasileira. Dívida pública essa que ela é muito atrelada à Selic hoje. Grande parte dos títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, eles são indexados à Selic, o famoso Tesouro Selic, esse que vai
estar na carteira de muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo de hoje. A gente tem uma formulazinha, né, que acaba sendo utilizada hoje de uma forma bem ortodoxa, digamos assim, né, na política monetária, que é o seguinte: se a inflação está alta, o que a gente faz é aumentar a Selic para desestimular o consumo e o acesso ao crédito, principalmente, tá? Por quê? Porque que acontece? Se você está pagando cada vez mais juros, né, você vai ficar desestimulado a tomar aquele crédito especificamente, mas não só você vai estar desestimulado para tomar esse crédito, quanto o banco também vai estar desestimulado a emprestar recursos para você. Pensa comigo o seguinte: o banco, ele também tem acesso para comprar títulos públicos, que é o título seguro, mais seguro da economia brasileira. Você pode ter o viés que você quiser, pode pensar o que for, mas não tem como a gente negar que o título público é o título mais seguro da economia brasileira. Isso porque, se qualquer coisa acontecer ali com relação à parte do pagamento dessa dívida, o governo pode emitir mais moeda e fazer o pagamento desses títulos ali, tá? Então pensa comigo, se o banco está recebendo 15% ao estar fazendo os investimentos dos seus caixas ali, né, obviamente ele vai conseguir comprar títulos públicos, por que ele vai correr risco para começar a emprestar esse recurso para uma pessoa física lá na ponta, para um microempreendedor, para alguns tipos de crédito que eles são mais arriscados? Então ele acaba fazendo essa migração e compra cada vez mais títulos públicos e deixando o recurso parado lá. Dessa forma, o governo começa a retirar liquidez da economia, começa a retirar capital, de forma que ele não vai girar, que ele não vai gerar esse consumo, não vai gerar pressões inflacionárias na ótica da demanda, tá? Então, isso acaba fazendo com que a inflação acabe arrefecendo ao longo dos meses, beleza? E o contrário também é verdade. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando essa inflação já estiver ali, né, controlada, a gente tem que voltar para uma parte mais expansionista da economia. Então, os juros começam a cair, os bancos começam a se tornar interessante para os bancos ali estar fazendo esses aportes nos títulos públicos, e aí ele começa a ir para outras fontes ali para aumentar, né, a sua receita, que é através dos juros. É assim que banco ganha dinheiro, né? Através dos juros. Então ele começa a emprestar dinheiro para você para comprar sua casa, para você comprar seu carro, para você investir no seu negócio, e tudo isso aí começa a fazer com que a máquina comece a se expandir, né? O produto começa a se expandir. E aí dessa forma a gente começa a voltar ali para um novo ciclo, que é o ciclo de alta, que todo mundo fica feliz, né? Então por que todos os nossos queridos representantes do governo ficam mais felizes quando os juros estão baixos? Porque você vai começar a gerar mais emprego, mais consumo, população feliz, o PIB começa a crescer. Tudo isso aí nada mais do que um cabo eleitoral ali, né? Começa a ganhar votos, né? Se você tá num ambiente 100% restritivo, em que as pessoas estão desempregadas, estão infelizes porque não conseguem comprar nada, se o juros está alto, está tudo isso acontecendo, tem empresas quebrando, né? Igual agora a gente tá batendo recordes atrás de recordes aí de recuperação judicial no Brasil. Então tudo isso faz com que a popularidade de um determinado presidente acabe sendo colocada em xeque. Então a gente tá passando por isso aqui no Brasil, tá passando nos Estados Unidos também. O Trump tá super chateado ali com o Powell, e a gente já trouxe esses fatores aqui por aqui também, inclusive os juros por lá se mantiveram inalterados por enquanto. Além desses fatores, né, o que aconteceu foi que o Banco Central também está preocupado, né, com as tarifas que ocorreram do Trump. Obviamente isso tem um impacto muito grande aqui pra gente, só que saiu uma listinha lá excluindo praticamente todos os fatores que são importantes de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Então muitas dessas coisas ali não vão ter um impacto tão significativo ainda, mas como eu falei, eu sou contra falar do Trump nesse programa, não vou me aprofundar sobre isso. Se quiser saber mais, tem 1 bilhão de vídeos nesse canal, beleza? Tá, mas por que esses juros, então, ele vai demorar para cair, né? E por que a gente tem, assim, uma relação que fala assim, pô, a gente já tá numa trajetória de queda, pô, o GPM tá batendo aí valores negativos, o IPCA também está na trajetória de queda, tá tendo algumas pressões ali voltadas para a parte de energia elétrica, alguns outros fatores que estão se controlando e que podem ser apenas sazonais. Acontece o seguinte: a gente tem um seguinte fator que ocorre ao você decidir ali um aumento ou não de um juros, ou o próprio corte, né? Que é uma política defasada. Geralmente vai demorar de 6 a 9 meses ali, a depender de qual que é o setor ou aquele apego na economia ali que vai ser afetado, para fazer um efeito de verdade, tá? Então pense comigo o seguinte: quando a gente faz esse aumento de juros, que você quer restringir a economia, algumas políticas de investimento em determinadas empresas ou até do próprio governo já estão em andamento, então elas vão acontecer. De crédito, de consumo, a mesma coisa. Então elas vão demorar para começar a fazer efeito ali, a também ter uma mudança nas decisões dos bancos ou das pessoas que financiam realmente esse expansionismo. Então, por vezes, ali, quando a gente for ver, a gente tem que analisar se de fato aqueles aspectos inflacionários já foram reduzidos, já foram controlados, ou se ainda não surtiu efeito na economia através da decisão do Copom, beleza? Show! Vamos fazer agora a nossa recapitulação de tudo que foi falado aqui até o momento, tá? Então vamos finalizar aqui e trazer esses fatores que foram analisados no dia de hoje. Se você for fazer um aluguel do imóvel, avalie
se você está no direito de pedir um desconto no seu aluguel. Então olha lá no seu contratinho lá, se tiver reajustado pelo IGPM, sem nenhuma cláusula lá falando que você não vai ter reajuste negativo, cobra isso aí lá com o pessoal do seu imobiliário, você está no seu direito. Se você está empregado, os aumentos salariais devem continuar, por quê? Pelo seguinte, se você tem um mercado cada vez mais aquecido de trabalho, para você contratar uma nova pessoa, você vai ter que conseguir tirar ela da empresa atual. Como que ela vai fazer isso? Geralmente através de aumentos de salários. Oportunidades podem aparecer para você, se você for um bom profissional. Se você for um mau profissional, você provavelmente não vai ficar nem onde você está. Então toma cuidado aí. Se você tem dívidas ou pretende investir, o que você tem que analisar primeiramente é a Selic. Pensa comigo o seguinte, se você está num ambiente de juros muito alto, o que vai ser mais vantajoso para você? Poupar ou tomar crédito? Poupar, certo? Porque você está recebendo mais por deixar o seu recurso parado, ao invés de você tomar esse crédito. Se você for preferir ali fazer algum tipo de avaliação pensando se você deveria quitar uma dívida ou deixar esse recurso investido, avalie se a sua dívida ela tem um custo maior ou menor do que a remuneração que você está recebendo por deixar esse recurso investido. Esse fator ele é primordial para que você não tome uma decisão precipitada e acabe por perder uma oportunidade de deixar o seu recurso rendendo. Tá? Aproveite esses momentos de juros altos para deixar esse recurso rendendo e observar oportunidades que possam aparecer para você. Eu acredito que o ambiente para você quitar ou não uma dívida, ela tem apegos ali pessoais, tem apegos ali emocionais, tem alguns fatores que são pessoais de cada um de vocês, mas em termos econômicos, não seria o ideal se você tem um custo de juros muito mais baixo que você está recebendo nessa ponta. Então avalie com calma e se você precisar da ajuda de um profissional, você vai estar chamando a gente aqui da UVP Capital e a gente vai conseguir auxiliar vocês no seu ambiente ali de investimento. E também podemos avaliar ali se faz sentido ou não você fazer essa troca dessa dívida, beleza? Então, isso tudo, se você tiver 500 mil investidos, você vai clicar aqui abaixo e vai chamar a gente da UVP Capital. Nós vamos avaliar ali o seu patrimônio. Fazendo sentido, você vai ser atendido por um dos nossos consultores aqui da UVP Capital. Eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito com o que a gente pode ofertar para a sua vida e para mudar também a sua visão sobre os seus investimentos, beleza? Dito isso, então avalie aí, né, com calma. O Brasil está passando por um momento de transição econômica, tem muitos fatores ali que precisam ser observados quando você for fazer qualquer tipo de investimento, e esse está sendo um excelente momento para a gente montar posição em muita coisa. Bolsa tá barata, a gente sempre fica batendo esses pontos, renda fixa tá interessante. Então, assim, não adianta você falar assim, eles estão batendo mais do mesmo. A hora que isso mudar, você vai se arrepender de não ter feito e ter começado a fazer seus investimentos, beleza? Então é isso, forte abraço para vocês, encontro vocês na próxima sexta-feira e é isso, comente aqui abaixo o que você achou, se ficou fácil para entender as explicações, o que você tá na dúvida, que eu vou responder alguns comentários aqui de vocês, certinho? Forte abraço, bom final de semana, até sexta-feira que vem.